Você sabia que existe uma especialidade para o tratamento das disfunções da articulação temporomandibular, da ATM? Eu sou a Tatiana Galvão, sou mestre e especialista em ortodontia, sou especialista nos tratamentos das disfunções da ATM e também de outras dores orofaciais e atuo também na odontologia do sono, ou seja, faço o tratamento dos pacientes com ronco e apneia. Bom, eu trouxe esse assunto hoje porque nós que somos especialistas na área de DTM e outras dores orofaciais, nós sempre nos perguntamos por que será, né, que essa especialidade ainda é tão pouco conhecida. Na verdade, cada um de nós, né, a gente faz esse trabalho de formiguinha para divulgar essa especialidade. Porque mesmo, a gente não tá falando só dos leigos, tá? Dos pacientes, né? Das pessoas que não são da saúde. Mas mesmo dentro dos profissionais da saúde, ou seja, os médicos, os fisioterapeutas, né? As fonos, enfim. Grande parte desses profissionais não sabe que existe essa especialidade. Eles acham, assim como o paciente, né? Que é o cirurgião bucomaxilofacial que trata a ATM. E aí, a gente acaba, no dia a dia, né, da especialidade, a gente acaba ouvindo casos bem preocupantes que deixam a gente bem chateada em relação à conduta de alguns profissionais, né, de alguns desses cirurgiões, em relação a como conduzir o caso de um paciente com disfunção da ATM. Bom, primeira coisa, existem mais de 30 tipos de disfunções temporomandibulares, né, de DTM que a gente chama. Aí, para a gente determinar qual ou quais disfunções o paciente tem, precisa ser feita uma anamnese muito completa, não é só exame de imagem. Na verdade, o exame de imagem é uma ressonância ou uma tomografia das ATMs, né, das articulações temporomandibulares, são exames complementares, né? Não são pedidos sempre, a não ser que esses exames vão alterar a forma com que eu vou conduzir o caso. Então, é preciso saber fazer essa avaliação. E quem aprende a fazer, quem é treinado, é o dentista que estuda e se especializa nessa área de disfunção temporomandibular e dor orofacial. Existem bucos que fazem tanto essa especialidade quanto a especialidade de buco maxilofacial, ou seja, ele também opera, mas ele faz também o tratamento conservador das disfunções temporomandibulares, as DTMs. O que isso significa, né? Quando isso acontece, ele vai fazer o tratamento dos seus pacientes de forma conservadora quando indicado e de forma cirúrgica quando indicado. Mas aí vai a grande, sacada e, o que a gente quer muito que todo mundo saiba. Que dentro desse universo, né, desses mais de 30 subtipos de DTMs, existe uma porcentagem desses casos que são conduzidos de forma clínica, ou seja, de forma conservadora no consultório, sem nenhum tipo de procedimento cirúrgico ou até nem minimamente invasivos, são raros, mas existe uma porcentagem também de casos que são cirúrgicos. E qual que é essa porcentagem, né? Diferente do que muitos imaginam. Normalmente, os casos cirúrgicos são de 2 a 5% somente. Então, quando o paciente ele é conduzido, olha a nossa responsabilidade, né? Aconteceu isso, aliás, isso acontece sempre, mas aconteceu bem recentemente, de um paciente fisioterapeuta que tem a esposa médica, né? E ela indicou ele para um bucomaxilo, tá? Que depois me indicou, porque é um profissional com bastante consciência e porque ele viu que o caso do paciente não era cirúrgico e sim era um caso para se tocar de forma conservadora, tá? Então, o que acontece? Se só 2 a 5% dos casos são cirúrgicos, se o cirurgião bucomaxilofacial ele não tiver a especialidade também de DTM e dor orofacial, ele vai operar só de 2 a 5% dos casos que teriam que ir para ele, tá?
Então, olha a nossa responsabilidade, né, como profissional da saúde. Quando o médico fala para o paciente, você está instalando, procure um buco, né, ele tá errado, ele tá fazendo com que aquele paciente acredite que o caso dele é cirúrgico. Então, quando ele vai num buco, a gente costuma falar, né? Quando a pessoa trabalha com prego, ele só enxerga o martelo, né? Aliás, quando ele trabalha com martelo, ele só enxerga pregos. Então, o que significa isso? Significa que se o buco não tiver o conhecimento e não tiver estudado para fazer de forma conservadora, ele vai operar. E isso que a gente vê no nosso dia a dia, é diariamente que eu vejo isso no meu consultório como especialista de DTM, do orofacial, pacientes sendo operados ou tendo a prescrição, né, a indicação de cirurgia na ATM e em casos que não são cirúrgicos, tá? Então, para resumir, os casos cirúrgicos são de 2 a 5%, os outros casos são tratados de forma conservadora e reversível. Então é preciso que a gente divulgue essa informação, que existe uma especialidade que trata, aliás, antes de tratar, que sabe diagnosticar qual ou quais subtipos de disfunção tem o paciente. Assim eu vou conseguir oferecer para o meu paciente um tratamento personalizado, né, individualizado e que resolva as queixas dele. Porque assim, quando ocorre uma cirurgia de um paciente que não tinha indicação cirúrgica, além de não resolver o caso, o que a gente vê é um agravamento muito considerável da condição dele. Então, às vezes o paciente, ele nem tinha, por exemplo, dificuldade de se alimentar, né? Ele tinha uma dor bem esporádica e ele, depois da cirurgia, ele passa a ter muita dificuldade para se alimentar, ou seja, a qualidade desse paciente é muito comprometida, tá? Então é importante que a gente divulgue para os outros profissionais da saúde, né, que não são dentistas, para os leigos, né, para os pacientes, enfim, para todo mundo, que existe uma especialidade que chama, né, especialidade de disfunção temporomandibular e dor orofacial. E essa especialidade é a que trata os pacientes que têm alguma disfunção na ATM. Quando esse é o profissional que ele sabe fazer o diagnóstico, tá? Que é assim, às vezes eu fico 2 horas com o paciente, quem já passou pelo meu tratamento sabe que é assim, tá? Para fazer o diagnóstico do paciente, porque só quando eu consigo determinar o diagnóstico correto do paciente, é que eu vou conseguir instituir a terapia correta para esse paciente, tá? Senão, a gente vai ficar sempre nessa corrida dos ratos, pessoal, tá? Então, é importante que todo mundo saiba que a DTM, na grande maioria dos casos, ela é tratada de forma conservadora nos consultórios dos dentistas especializados nessa área e não pelo cirurgião bucomaxilofacial, a não ser que este também tenha formação para fazer o tratamento conservador das DTMs. Espero que eu tenha ajudado. Se você achou útil essa informação, compartilhe com as pessoas, porque o que a gente vê diariamente é uma falta de conhecimento, que existe essa área, que existe essa especialidade, então a gente pode ajudar muito mais pessoas com a divulgação dessa informação. Um abraço e até a próxima!